Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à terceira aula do Viver de Programação. Hoje vamos verificar tabelas usando as tags Table, TR e TD e o link com a tag A. Vamos lá? Dando sequência ao HTML, nós vamos utilizar mais 4 tags: o Table, o TR, o TD, que fazem parte do Table, que são tabelas, linhas e colunas, e a última tag, que é o A, que é o href. Essa tag vamos utilizar mais 3 atributos a ela: o name, o target e o href. E vou explicar na sequência qual o significado de cada uma delas. Perfeito? Vamos dar sequência então. Tag A. Mesmo significado das demais. Sinal de menor, A, sinal de maior. Perfeito? E temos que fechar a tag. Pode acontecer o mesmo processo das outras tags. Se você não fechar a tag A, todo o teu conteúdo vai virar um link. Então, nesse caso, nós fechamos essa tag. E colocaremos aqui dentro um nome para ela, né? Um nome do link. Então, podemos colocar aqui, ó, clique aqui. Perfeito? Salvei e vamos executar. Clique aqui. Vejam que neste momento ele não tem um link ainda. Ele é apenas um texto dentro do hiperlink. Para virar um link, nós temos um atributo principal. Esse atributo é o href. Esse href é a âncora para a ligação externa ou interna, dependendo do caso de ser páginas internas do seu projeto. Mas como o projeto ele é feito para fora, então tudo que você cria, um nome diferenciado, um link diferenciado, a gente considera ele como externo. Então, o primeiro atributo a essa tag A é o href. E A é igual, abre aspas e fecha aspas. Esse href, você vai colocar para onde você quer ir. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou colocar o Google como exemplo para você ir para a âncora, tá? Como que você vai jogar esse link. Então, www.google.com. Perfeito? Aqui já tem um erro, mas eu já vou explicar por quê. Se eu mandar executar, clicando aqui, ó, clique aqui, ele está dando objeto não encontrado. Por que objeto não encontrado? Para você ir para uma página existente na internet, você tem que colocar o HTTP ou HTTPS. Por esse motivo que ele não foi. Então, esse é um dos erros comuns que acontece na hora de criar um link. Então, http aí www.google.com. Salvei e vou executar. Está abrindo. google.com. Viu que ele executou essa página. Eu vou voltar novamente, página anterior, e vou clicar aqui. Ele abriu a minha página normalmente. Perfeito? Com esse link, nós temos outros atributos a ele, que é o name. Por que name? É o nome da âncora que a gente pode dar a tag A, certo? Ah, mas como que funcionaria? Colocaríamos name aqui? Neste caso, não. Quando você quer formar uma âncora, o que seriam as âncoras? Você tem vários textos numa página e quando clicar em um dos links abaixo, você quer que ele volte para a página inicial, ou para o topo, ou para o meio da página. Então você utiliza esse como âncora. Para fazer isso, nós temos que ter um outro A. Então eu vou utilizar o A, espaço name,
abre e fecha parênteses, e vamos colocar aqui, por exemplo, Google. Então esse é um Google, é uma âncora. E eu vou colocar aqui Google como texto dentro do A. Vejam que eu não tenho o href, então o href ele não vai ser clicável sem o href, igual o exemplo que a gente fez anteriormente. Apenas aqui vai ter um texto que vai ser redirecionado para ele. Então eu coloquei aqui o fechamento da tag A. Eu vou salvar, vou dar um F5, tem aqui o Google, ó, sem link e um que tem link. Ah, mas eu redirecionei para o Google. Exatamente. Para que você redirecione ele para a mesma página, utilizando âncora, temos que colocar aqui um cerquilha, ou hashtag, ou jogo da velha, e colocamos a palavra Google. Isso significa que o link A me chame o href, então me chame a âncora que tem a palavra Google. Esse hashtag ele vai ficar lá na linha aonde fica o browser, né, que é a URL. Então, quando você clicar ali, ele vai colocar o URL cerquilha Google no final da barra. E ele vai localizar aonde tem uma âncora dentro do site. Então eu salvei, vou dar um F5, tá lá. Ah, mas por que ele não funcionou? Porque eu só tenho esse conteúdo aqui. Então vamos supor que eu coloque um espaçamento entre esses dois. Eu vou utilizar nesse momento a tag P, que é o parágrafo, e o fechamento da tag P. O botão clique aqui, eu vou utilizar um comando em CSS apenas para demonstração, para você ter conteúdo, certo? Então, nesse CSS, na sequência das aulas, eu vou explicar o funcionamento delas. Eu vou colocar o estilo e vou colocar aqui margem top. Então, do topo, do zero, eu quero que ele tenha um espaçamento de 600 pixels. Isso significa entre a âncora Google e o botão clique aqui do Google, eu tenho 600 pixels na página. Dando F5, eu vou até aumentar a página aqui, certo? Vejo que o botão está lá embaixo. Se eu clicar aqui, ele vai lá para cima. Ele foi para a área do Google. Então, isso é a âncora. Você pode utilizar um botão ou uma imagem, e quando alguém estiver na última linha da página lendo e ele quer retornar sem usar o scroll do mouse ou as setas, você pode utilizar o botão top. Clicando aqui, ele vai lá para o topo da página. Vamos fazer mais um exemplo. Então eu vou colocar Hotmail, e Hotmail. E agora precisamos ter o botão clique aqui. E aqui eu vou colocar clique aqui, Hotmail. E nesse eu vou diferenciar que é o botão Google. O Hotmail também tem que ter uma âncora. E eu vou dar um espaçamento aqui. Vou deixar ele sem espaçamento. Eu vou colocar isso no Hotmail. Só para ter espaço. E aqui eu vou deixar do lado do clique aqui Google. Vamos lá. Vejo que eu tenho clique aqui Google e clique aqui Hotmail. Se eu for para o Google, ele vai lá para cima, para o topo. E se eu clicar em Hotmail, ele vai até o Hotmail. Vejo que tem mais itens acima. Então isso significa âncora. Esse âncora é para ligação externas e para você determinar para onde você quer ir. Ele é muito utilizado na linha de programação, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho.
Clicando no Hotmail, ele está indo para o Hotmail. Clicando no Google, ele está indo para o Google. Perfeito? Então nós temos a tag A com o nome Google e apenas o nome que vai ser demonstrado na tela. Nós temos uma tag A, nome Hotmail, também com o texto. E eu coloquei apenas um estilo aqui com uma imagem top para fazer a diferenciação de tela, né, de espaçamento entre um parágrafo com o outro. E eu tenho dois botões. O botão Google, que é a âncora que vai chamar o primeiro, e eu tenho o segundo com o Hotmail, que é a âncora que vai chamar esse segundo. Ah, Jonas, mas eu posso utilizar parágrafo aqui também? Pode, sem problema nenhum. Se eu salvar, vejo que eu não tenho espaçamento nada aqui, e eu tenho o Google bem aqui. Aí o Hotmail, e lá no final eu tenho os links. Se eu colocar Google, ele vai para o Google, mas vejo que eu tenho espaçamento em branco. Se eu clicar em Hotmail, ele vai para o Hotmail, espaçamento em branco, Google, espaçamento em branco. Certo? Essa é a utilização do âncora. E para a gente voltar à utilização para meio externo, você pode fazer a combinação. Então, a combinação é a tag A, href, http://google.com. Posso colocar um name para ela apenas para você diferenciar os links dentro da sua página. Isso significa que se você tiver mais de um link e você quer fazer o redirecionamento separado ou diferenciado, você pode colocar um name aqui. Então, name Google. E eu tenho o terceiro atributo, que é o target. O que é o target? O target, nesse caso, é para você redirecionar a tua página para uma outra aba, para um outro link, ou para a mesma página. Então nós temos 3 targets. O self, que ele vai permanecer na hora de você clicar no link, ele vai permanecer na mesma página, então ele vai dar um reload, ele vai atualizar a tua página atual. Nós temos o blank. O blank ele vai para uma nova aba, ele vai deixar a tua atual aberta e vai criar uma nova aba no seu navegador. E o top, para esse exemplo, vamos utilizar o self. Fecharemos aqui e vamos colocar aqui target, ou botão clique target. Fechamos a aba, salvei. Então nós temos aqui os botões, os textos, e lá no final eu tenho o botão click target. Se eu clicar aqui, ele vai jogar para o Google, está habilitando o Google e abriu a página do Google. Isso significa que ele desfez a minha página anterior e permaneceu apenas o do Google. Na maioria das vezes as pessoas querem redirecionar para uma nova aba, clicando aqui. Então eu vou voltar, eu vou alterar o self para blank. Se eu salvar e clicar no botão clique target, ele vai abrir uma nova aba do Google. Então permaneceu a sua página aqui e abriu uma nova. Agora nós temos a tag table. O table são tabelas, e essas tabelas elas funcionam com linhas e colunas, igual na programação, em lógica de programação, quando você faz matrizes, tá? Ou vetores, né? Um vetor tem uma linha com várias colunas. A matrizes ou a matriz, ela pode ter uma linha, várias colunas, ou várias linhas com várias colunas.
Então, no caso do HTML, o table funciona dessa forma. Então, nós temos table, nós temos o tr, que é a linha, e nós temos o td, que são as colunas. Então, aqui eu tenho fechamento da coluna, eu tenho fechamento da linha e tenho fechamento da table. Então, nesse caso, eu tenho uma linha, uma coluna. Se eu quiser ter mais, eu teria que ter mais colunas dessa forma e uma réplica de duas linhas com a mesma quantidade de colunas. Isso são tabelas. Mas para a execução dessa tabela, se eu salvar e mandar executar a minha página, ele não vai mostrar nada, porque eu não tenho conteúdo nela. Então vamos colocar aqui, linha 1, coluna 1. Mesma coisa, linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 4. Executei. Então eu tenho uma linha com a segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Mas não está mostrando a tabela aqui. Sim, porque nós não temos borda para ela. Apenas nós temos o texto. Então vamos colocar na segunda, linha 2, coluna 1. Vamos copiar aqui. Tirar esse daqui. 2, 2, 2, 2. Então eu tenho duas linhas com 4 colunas cada uma. Isso são tabelas. Ah, mas eu quero colocar borda. A borda é um atributo da table e não da linha e nem da coluna. Então a table, vou colocar aqui, ó, border igual a 1. Significa que eu tenho borda entre todas as linhas. Ah, eu quero ampliar. Eu quero ter mais uma coluna na primeira linha e não quero ter coluna na segunda linha. Não tem problema. Você vai distribuir ela entre linhas e colunas desta forma aqui. Lembrando que a última vai ficar vazia. E aí você teria que tratar para não ficar essa borda em geral. Perfeito? Então, a linha e coluna trabalham com 3 tags, table, tr, td, e nós temos os atributos entre as tabelas, as linhas e as colunas. O primeiro atributo é o border igual a 1. Perfeito? Então, essa é a estrutura da tabela. O próximo atributo que vamos utilizar na table, depois do border, é o cell padding. O cell padding é o enchimento da célula. Como padrão, o enchimento da célula é sempre 0. Tá? Para você determinar o cell padding, você coloca cell padding igual, abre aspas e fecha aspas. Mesmo processo do border. O cell padding inicia em 1 e vai até um número definido por você. Nesse caso, eu vou colocar 10. Então, o enchimento de 10. Está lá o enchimento da célula. Então, ele vai ficar com o conteúdo, né? Aqui, vejam que as linhas elas ainda continuam juntas. Então, é apenas o enchimento interno da célula. Se eu colocar maior, colocar 50, salvar, ele vai ter um enchimento maior,
certo? Um espaçamento, a gente fala o espaço entre o texto e a caixa da célula. Isso é o cell padding. Aí nós temos o cell spacing. O cell spacing é o espaçamento das células. É o espaço entre a primeira célula com a segunda, da segunda com a terceira e assim por diante. Então vamos colocar terceiro atributo, cell spacing. E vamos colocar aqui 10, que é o tamanho dela. E vamos executar. Olhem que ela está dando uma diferenciação aqui de espaçamento de 10 entre a primeira linha coluna com a segunda, primeira linha com a segunda coluna e assim por diante. Para ficar mais visível, eu vou tirar essa quinta coluna daqui. Vou deixar apenas 4 com 4 e vou aumentar o espaçamento. Vou colocar 30. Olha lá, ele teve um espaçamento entre a primeira coluna, terceira coluna, quarta coluna, segunda linha e assim por diante. Ele é tudo padrão, certo? Quando a gente coloca todos esses atributos na table, ela vai utilizar num global. Ela vai utilizar tudo na tabela, que é nas linhas, e todas elas nas colunas. Vamos colocar aqui 50 e vamos deixar 50 também. 50, 50 significa que eu tenho enchimento de 50 e o espaçamento de 50. Mas se eu quiser deixar 100, o cell padding, podemos deixar. Olha lá, ele não tem o enchimento interno, né? Não tem cell padding, mas ele tem o espaçamento entre elas. Então ela continuou. Mas Jonas, eu quero colocar borda 0. Tudo bem? Borda 0 está aqui, apenas o texto. Então você pode distribuir a tua tabela desta forma. Na aula 1, nós mostramos uma outra tag parecida, que é a tag pré, que você define, né, qual é o espaçamento e aonde você quer deixar as linhas. E eu comentei que nós teríamos uma outra tag, que é a tag table. Então é assim que funciona o teu texto dentro de uma página, a tua página com linhas e colunas. Ah, mas agora eu consigo criar uma página que contenha cabeçalho, menu lateral esquerdo, menu lateral direito e rodapé? Sim, utilizando tabelas você também consegue fazer isso. É claro que nós temos outros recursos que são o CSS, o Bootstrap, que já é uma tecnologia do HTML5, mas o HTML4 ou HTML usando table dá para fazer? Com certeza dá para fazer. E sai muito site legal utilizando apenas tabelas. O próximo atributo da tag table ou do elemento table é o align. O align utilizamos como padrão sempre o left, o alinhamento da esquerda para a direita. Isso é por padrão, tá, da tecnologia HTML. Tanto do HTML, HTML5, o padrão dele é sempre o alinhamento da esquerda para a direita. É a mesma forma que escrevemos, da esquerda para a direita. Toda a tecnologia é feita assim. Agora você quer definir que a tua tabela ela tem que ter um alinhamento centralizado, vamos colocar o atributo align. E vamos colocar quando está lá a tabela. Ah, mas eu quero ter borda. Borda 1. Ela está centralizada. Ah, então é assim que vai funcionar a página? Sim, é assim que vai funcionar a página. Nós temos a primeira página,
que seria a primeira tabela, que a gente vai definir ela com o alinhamento centralizado. E vamos replicar essa mesma tabela, mas aí com alinhamento à direita. Então eu vou ter mais uma table logo abaixo dela, com a border 1, e aqui no align vamos colocar right. Vamos salvar e vamos executar. Vejam que ela teve a mesma tabela, só que com alinhamentos diferenciados. E eu não vou usar por enquanto o cell padding, tá? Eu vou tirar o cell padding daqui, cell spacing, vou tirar ela e vou deixar sem cell spacing. Tá aqui, centralizado à direita, e vamos replicar a mesma tabela para o alinhamento à esquerda, que é o padrão. Mas eu não vou precisar colocar aqui, mas eu quero, vou definir left, esquerda, centralizada e direita. Jonas, mas ela ficou um do lado do outro, por causa do tamanho da tabela. O tamanho da tabela está como padrão. Então vamos colocar cell spacing. E eu vou colocar 100. Vejo que ela teve o espaçamento de 100 entre elas. Eu vou colocar cell spacing também de 100. Ficou aqui embaixo. E a última, cell spacing também de 100. Para a gente manter um padrão. Esquerda, centralizada e direita. É assim que funciona as páginas HTML. Perfeito? Então, utilizando tag table, td e tr, na table nós temos 4 atributos: cell padding, cell spacing, o align e o border. Se você não definir nenhum desses atributos, ele vai utilizar 0 como padrão. Border 0, cell padding 0, cell spacing 0 e o align left, que é o alinhamento à esquerda. Esse é a tabela de criação padrão. Daqui a pouco vamos seguir utilizando os atributos do TR, que é da linha, e do TD, que é da coluna. Vamos aos atributos da tag TD. Essa tag TD, que são as colunas, existem alguns atributos a ela. Tá? 2 delas, que são os iniciais, é o align e o v-align. O align é o alinhamento horizontal e o v-align é o alinhamento vertical. Perfeito? Então, eu vou utilizar nessa primeira linha o align horizontal. Eu coloquei center e eu vou salvar. Indo na página, vocês vão verificar que ele está centralizado. Só que a olho nu a gente não consegue ver por causa do texto. Todos os textos são do mesmo tamanho. Então, para identificar melhor, a gente vai colocar um texto com um BR. O mesmo texto que está aqui, a gente vai colocar embaixo, só que maior. Agora, voltando lá, percebam que ele está com um alinhamento centralizado. Por padrão, o alinhamento é sempre à esquerda, que é o left. E o outro item é o right, que é à direita. Então, o alinhamento do texto à direita. É aqui que a gente vai formar as nossas páginas, as nossas tabelas em cima de páginas. Algumas tabelas à esquerda, outras à direita, outras abaixo da página, que é no nosso caso é o rodapé. E assim que vai funcionando a estrutura.
Então vamos replicar para as outras. Eu vou colocar o mesmo BR para elas. E vou colocar o texto que está aqui, sempre replicando para mais um. Então eu tenho 2 aqui, tenho 3 aqui, e tenho 4 aqui. Vejo que todas elas são left, certo? E essa aqui é a única que está right. Então vamos colocar o align. Vamos deixar left, center, right e vamos colocar center novamente. Executando. Esquerda centralizada, à direita centralizada. O texto fica desta forma. Existe justificado dentro do alinhamento? Não. Para tables não temos, mas vamos utilizar em CSS. Tá? Ou se você quiser utilizar um parágrafo justificado dentro da table. A gente vai ao alinhamento vertical. Vamos deixar aqui ao left. E vamos deixar o nosso BR. Que vamos utilizar é o V-Align. Esse V-Align é o alinhamento vertical. Como já utilizamos o alinhamento horizontal, nós temos o vertical. O vertical tem o mesmo propósito e ele vai ser vinculado dentro da coluna. Então, nesse caso é V-Align. E vamos colocar aqui 3 valores para ele. Top, que é a parte superior, middle, que é a parte central, e bottom, que é a parte inferior. Então você pode ter essas 3 categorias dentro do V-Align. Nesse caso eu vou usar top. Eu vou salvar e vou na página executar. Vejo que ele não teve nenhuma mudança a olho nu. Mas por quê? A nossa célula não tem altura. Para ter altura, nós precisamos utilizar uma outra ou um outro atributo ATR, que seria a linha, que é o edit. Então é a altura da minha linha. Nesse caso eu vou utilizar 200. E eu vou executar. Olha só. Então aqui eu utilizei. Não tenho alinhamento horizontal, só o vertical. E eu deixei ele no topo. E aqui ele ficou centralizado. Por padrão, o align centraliza ele à esquerda. O V-Align alinha ele na centralização. Então o alinhamento vertical sempre será central. Vamos colocar então as outras, que seriam os outros valores. Daqui é middle. E vou colocar aqui bottom. E a última eu vou deixar também top, tá? Para deixar padrão ao que a gente utilizou. Ou vamos colocar a middle. Perdão, utilizar esses dois. Está lá. Eu deixei ele no topo, centralizado, coloquei na parte inferior e deixei ele centralizado. Essa é a estrutura que podemos utilizar em tabelas. Lembrando que eu utilizei a altura, que é o edit, na TR, que é na linha, e não na coluna. E eu posso utilizar ela também dentro da table, tanto quanto o edit, width. Que aqui eu posso colocar o tamanho da minha tabela. Se eu colocar 100, olha como que ele vai ficar achatado. Se eu colocar aqui 500,
ele já vai dar uma diferenciação. Vejo que ele é 500 da página principal. Perfeito? Não conseguimos ver se ele está alinhado ou não pelo tamanho. Então, nesse caso, eu não vou fazer isso, vou deixar só dessa forma. Perfeito? Vamos deixar sem. Posso utilizar spacing? Pode. Cell spacing de 50. Eles, teve um espaçamento na tabela com todas as células, e aqui eu utilizei o align, e embaixo na outra linha eu utilizei o v-align. Essas são as estruturas que nós utilizamos dentro da table. E o último atributo das células, o último atributo da tabela é co-span e row-span. O que significa? Mesclagem de coluna e mesclagem de linha. Tudo isso é feito dentro da TD, tudo dentro da coluna, certo? Nunca na TR, que é na linha. Isso é feito bastante no Excel, quando vocês querem mesclar alguma célula. E também na tabela é a mesma coisa, certo? Então eu deixei aqui, por padrão, uma tabela com 2 linhas e 4 colunas. E eles têm o tamanho de 100, certo? A altura de 100 nas 2 linhas, ficando desta forma aqui. Perfeito? Agora eu vou fazer o quê? Essa terceira coluna da primeira linha eu vou mesclar com a quarta coluna da primeira linha. Para isso, eu só vou precisar ter 3 colunas, certo? Então vamos lá. Eu vou tirar essa quarta coluna e vou definir aqui um co-span. O co-span é coluna, mesclagem de coluna, por isso que é coluna. E row de linhas, então row-span. Então o co-span é igual, e eu vou mesclar quantas linhas? 2. 1, 2, 3 e a quarta que vai ficar invisível, que vai ser mesclada. Por isso que eu tenho 4 aqui. Salvando, está aqui. Eu tenho 1, 2 e a terceira mesclada com a quarta. Aqui eu tenho 4 colunas normalmente. Eu quero mesclar também essas daqui, as 2 primeiras. Então eu vou tirar essa segunda e vou colocar co-span de 2 também. Lembrando que a somatória de co-span tem que ser a mesma quantidade de TDs que eu tenho na linha abaixo. Então tenho 2 mesclagens aqui com 4 colunas abaixo. Mas agora eu vou criar mais uma linha e vou mesclar a linha e não a coluna. Então vou repetir essa linha, ficando desta forma, e eu vou mesclar essas 2 linhas aqui, as 2 colunas dessas 2 linhas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar essa linha daqui, vou deixar aqui e colocar aqui, row span de 2. Tá lá. Eu tenho a primeira linha com coluna mesclada, que é o coluna, que é o co-span. E aqui eu tenho as linhas mescladas, certo? Essa é a primeira linha, segunda linha, e eu mesclei as linhas e não as colunas.
ficando desta forma aqui. Lembre que aqui eu tenho 2 mais 2 são 4, eu continuo tendo 4. Aqui eu tenho 2, então eu tenho 1, 2, 3, com a quarta mesclada. Então, 2 com 2. Eu quero mesclar essas duas aqui, que é a linha 2, coluna 2. Aqui seria a linha 3, né? Então, vamos só ajustar para ficar mais fácil a compreensão. Certo? Linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. E eu não tenho a coluna 4, porque ele foi mesclada. Então, eu vou mesclar essa segunda aqui. Nesse caso, eu preciso tirar a segunda. E vou colocar aqui roll span e 2. Tá lá, mesclado, linha 2, coluna 2, linha 3 que a gente retirou. Ah, mas eu não quero retirar as linhas. O que eu poderia fazer é colocar em comentário, apenas para você saber que ela foi removida, tá? Então vamos deixar aqui linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 4. Ela não vai ser executada, apenas ela vai permanecer aqui. É a mesma coisa que aqui em cima. Então você poderia deixar as duas em comentário. Coluna 2, 3 e 4. Neste caso, eu tenho A1, K2. Então, eu vou colocar em comentário essa 2 e essa 4. Perfeito. Então, nós temos tabelas, recapitulando elas. Cell padding, enchimento da célula. Cell spacing, espaçamento da célula. Eu tenho o width, que é a largura mínima da célula. Eu tenho o width, que é a altura da célula. O align, left, center e right. E o v-align, alinhamento vertical. O v-align nós temos 3 valores, top, middle e bottom. Parte superior, parte central, parte inferior. E depois nós temos o co-span e o row span. Co-span, mesclagem de colunas, e row span, mesclagem entre linhas. Esse é o fechamento da tabela que nós vimos até agora.